quase daqui a 2 meses. E este homem, o presidente da UNITA, que é também agora candidato à presidência da República de Angola, está aqui em estúdio ao meu lado. Isaías Samacuva, boa tarde, muito obrigado por ter aceito o convite da TVI. Este é uma viagem à Europa que começa por Lisboa. Alguma razão em particular? Não, Lisboa normalmente costumamos chamá-la como porta de entrada para a Europa, né, para os angolanos. De modo que achamos que era melhor começar por Lisboa, né, nesta viagem, já que também é Lisboa, a capital de Portugal, que tem contactos privilegiados com os angolanos. E como nós caminhamos para as eleições, achamos que era de todo interesse transmitir à sociedade portuguesa. Essa era a minha segunda pergunta. O que é que veio dizer a Portugal ou em Portugal? Normalmente eu venho a Portugal para contactar amigos, governantes e todos aqueles que se interessam por Angola. Desta vez vim especificamente à Europa e a Portugal em particular para falar com empresários, para falar com a sociedade civil, incluindo mesmo académicos, para, diria, garantir a estes setores da sociedade portuguesa que a mudança que a UNITA prevê para Angola é uma mudança tranquila, uma mudança que costumamos dizer respeita os construtores e a construção. Portanto, querendo dizer com isso que aquilo que estiver bem feito, naturalmente, vai ser consolidado. E o que está mal feito? E o que está mal feito vai ser corrigido. Coisas que estejam mal feitas, Isaías Samacuva. Há muita coisa mal feita na nossa maneira de ver em Angola. Eu estou a dizer, nesses contactos que estou a ter aqui em Portugal, que nós precisaremos de mudar muita coisa, a partir até da própria atitude, da própria forma de encarar o cidadão. O governante tem de saber que ele está no lugar onde está para servir o cidadão, para servir o povo e não para se servir a si próprio. Coisa que no seu entender não aconteceu no passado? Não, nós vemos que há uma tendência dos governantes pensarem que quando estão num posto ministerial, por exemplo, estão ali para se enriquecerem. De tal forma que a gente que vai para o poder 2 meses depois vai pobre, mas 2 meses depois já está rico, já tem uma série de propriedades. Nós queremos acabar com isso, aliás, por isso mesmo nós vamos começar por exigir que todos aqueles que são indicados para postos governamentais declarem os seus haveres. Há uma lei que já exige essa declaração hoje, mas é uma declaração que se faz para os tribunais e fica no silêncio. É preciso que o cidadão comum saiba o que é que tem aquele que vai para o governo. De tal forma que possa este indivíduo, primeiro, ter em conta que ele deve prestar contas ao cidadão, mas o cidadão também pode acompanhar de perto a evolução da vida deste servidor do Estado. Essa será a primeira medida que tomará se for eleito Presidente da República ou há outras? Não, eu costumo dizer que a primeira medida que eu vou tomar depois das eleições, e uma vez eleito Presidente da Angola, eu vou dizer aos angolanos que sou Presidente de todos os angolanos. A primeira coisa. O que temos em Angola hoje é uma dificuldade em estabelecer limites entre o Presidente do partido que governa e o Presidente da República. O senhor deixará o partido se for eleito Presidente? Portanto, eu deixo de ser Presidente do partido e passo a ser apenas Presidente da República. E, ao ser Presidente da República, eu sou Presidente de todos os angolanos. Não me limito apenas a ver a vida dos militantes do meu partido, não é? Porque nessa altura eu tenho por obrigação e por dever olhar para a vida de todos os angolanos, independentemente da sua cor política ou religiosa ou outra. Portanto, esta é a primeira medida. A segunda medida que eu vou tomar é dizer aos cidadãos que o meu governo
não vai, por conseguinte, ser um governo constituído apenas por gente da UNITA. O meu governo vai se chamar GIP, ou seja, Governo Inclusivo e Participativo. Portanto, para isso conta com que forças? Deixe-me perguntar-lhe uma questão. Admitindo que ganha as eleições, mas que não tem uma maioria no Parlamento, com quem irá formar uma maioria para poder governar? Qual será o seu parceiro preferencial? O MPLA, a FNLA, a Casa, enfim, com que partidos poderá contar para ter um apoio parlamentar? Com um partido que, na altura, portanto, depois das eleições, e verificadas as condições que surgirem das eleições, quiser, não é, trabalhar connosco e, acima de tudo... Poderá ser o MPLA? Nós temos de considerar que o MPLA tem muitos cidadãos patriotas, cidadãos sinceros e honestos. Está a dizer, portanto, que aceitaria uma coligação com o MPLA? Pode ser os interesses da nação. Muitas vezes falam muito mais alto e o contrário do que os interesses partidários. E o contrário seria verdadeiro. Calculo que não gosto de admitir derrotas, mas admitindo que é o MPLA que ganha sem a maioria, a UNITA estaria disposta a dar apoio parlamentar ao MPLA? Depende do programa que nos for apresentado, depende, portanto, da atitude com que se pretende fazer esta aliança. Portanto, nós olharemos, acima de tudo, para os interesses de Angola. E, nessa altura, olhando para os interesses de Angola em primeiro lugar, nós procuraremos aliar-nos a todos aqueles que querem trabalhar verdadeiramente para o país e para o povo angolano. Isaías Samakuva, o que é que teme mais, a crise financeira em Angola ou as epidemias que graçam no país? Não há dúvidas nenhumas, mas deixe-me lá dizer, em primeiro lugar, que para nós a crise em Angola não é apenas financeira. É uma crise que envolve vários setores, uma crise de valores, uma crise de tudo. Portanto, nós precisamos de fazer uma mudança verdadeira em variados setores. Portanto, se há epidemias, se há pobreza como aquela que vemos em Angola, é, na nossa maneira de ver, por falta de competência, por falta de sensibilidade para com o povo e por falta também de vontade política. Portanto, nós pensamos que a situação pode ser invertida, não é? Pode ser invertida se houver capacidade, se houver competências, se houver vontade política, se houver cidadãos dedicados à causa do país. O senhor começou por dizer que uma das suas preocupações e prioridades seria a da transparência nos cargos públicos e a obrigação da declaração de rendimentos e que para isso contava com os tribunais angolanos. Está confiante nas instituições de jurisdição angolanas? Com algumas, todas essas entidades são entidades independentes em que confia? Com algumas reformas que têm de ser feitas. Também ali eu devo dizer que nós sabemos há pessoas, há cidadãos que gostariam de prestar melhores serviços ao país do que fazem hoje, porque estão integrados num sistema que não lhes permite fazer outra coisa. Eu conheço e converso com magistrados que criticam, a situação atual do sistema judiciário, mas não podem fazer nada porque em Angola há o tal senhor chamado Ordens Superiores. Este senhor Ordens Superiores não permite fazer outra coisa. Portanto, nós achamos que o desejo de reformar o sistema judiciário angolano de formas a que funcione de acordo com aquilo que está previsto da lei é possível, pode se tornar fácil, porque de facto há, e este é o desejo, também há cidadãos que queiram fazê-lo, e é o desejo dos angolanos. Portanto, esta reforma será necessária, o respeito, portanto, pelas instituições será necessário, será muito importante. Consigo não haverá instituições superiores? Não. Comigo haverá transparência, a característica do meu governo será a transparência, será responsabilidade, será integridade, será respeito pela lei. Deixe-me perguntar-lhe ainda uma coisa, que papel ficará para o atual Presidente da República e também lhe pergunto pela sua família, pela família do Presidente da República, que
detém e controla setores importantes da economia e da sociedade angolana. A Constituição prevê condições, prevê aquilo que deve ser a vida do Presidente da República cessante. Como disse há bocado, nós seremos pelo cumprimento da lei e, no quadro daquilo que a lei prevê, nós faremos tudo para cumprir com as cláusulas estabelecidas, de um lado. Do outro lado, acima de tudo, nós somos humanos, não é verdade? E o nosso país, depois do conflito que teve durante muito tempo, precisa da consolidação da reconciliação nacional. E este é outro vetor do governo da UNITA, do governo que eu vou dirigir. A reconciliação nacional não se faz apenas com discursos. Ela envolve atos práticos que devem ser implementados e para No meio alguns desses atos práticos para a reconciliação nacional. Um dos atos práticos na reconciliação nacional é que nós devemos prestar atenção, devemos respeito ao nosso semelhante, não é verdade? Ao nosso compatriota e não podemos, de um lado, falar da reconciliação nacional, mas bloqueá-lo naquilo que ele queira fazer. Tanto na vida digamos, privada, não é verdade, na sua liberdade, nas suas liberdades fundamentais previstas na Constituição e até mesmo na sua realização material. Nós vemos hoje, por exemplo, que falamos da reconciliação nacional, mas não permitimos que um cidadão que não seja do partido que sustenta o poder desenvolver as suas atividades económicas, realizar-se enquanto cidadão. É perseguido se é praticante ou é seguidor de uma determinada força política. Portanto, esses aspectos parecendo que não são fundamentais para que um homem se sinta digno, um homem se sinta cidadão com plenos direitos. Então, nós não vemos problema nenhum em relação a isso. Por acaso é uma situação que muitas vezes se levanta, mas enquanto dirigentes do país nós temos de dar prioridade a esta necessidade de uma verdadeira reconciliação nacional. Isaías Samacovo, o senhor começámos a conversa, fui eu que a solicitei, por Lisboa. Como sabe, as relações entre Angola e Portugal e Angola, vice-versa, não estarão nos seus melhores dias. Consigo, o que é que mudaria neste relacionamento entre estes dois países que se vão dizendo irmãos, mas que passam a vida a beliscar-se? Bom, há quem diga que isso faz parte de uma relação de povos que se consideram até primos. Eles podem beliscar-se, mas acabam por ser sempre amigos, acabam por estar sempre juntos. Parece-me que é a situação que se vive entre Portugal e Angola. E há quem diga também que lá onde não há dificuldades, não há problemas, é porque não há esse tipo de relação bastante próxima. Mas no que nos diz respeito, achamos que há questões que afetam as relações da Angola com Portugal de tempos em tempos, apenas por incumprimentos, às vezes, de acordos estabelecidos, não é verdade, de um lado, mas do outro lado também por culturas diferentes. Eu quero referir-me, por exemplo, ao caso recente que envolveu o Ministério Público português com o vice-presidente da Angola. Na nossa maneira de ver, e nós procuramos isso, os poderes têm de ser completamente independentes, têm de ser separados. A separação de poderes tem de ser perfeita, tem de ser real e, sobretudo, o sistema judiciário deve agir na sua independência ou na independência requerida em cada país. E a partir daí, o sistema judiciário, o sistema executivo, o poder executivo não deve se intrometer naquilo que é os poderes ou o âmbito do sistema judiciário.
se os dois países compreendessem perfeitamente esta maneira de agir, compreendessem esses sistemas, eu acho que não haveria aqui o problema que estamos a ver neste momento. Portanto, são muitas vezes... Em que é que, Isaías Samacovo, eu penso que já foi claro nessa resposta, e continuando no mesmo tema, em que é que a visita do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República Portuguesa neste momento a Angola devia ser um fator de perturbação da campanha eleitoral, como começámos por referir na peça que antecedeu a nossa conversa? Muito bem. É assim, nós estamos habituados em Angola a ver não só portugueses. Eu referi-me a portugueses, estou em Portugal, vou falar de portugueses. Mas nós estamos habituados a ver em Angola entidades estrangeiras que vêm para Angola num momento em que a Angola caminha para as eleições. Portanto, estamos agora há 2, 3 meses das eleições. Há 2 meses. E visitam Angola, eles passam o tempo a fazer declarações de elogios, laudatórias ao governo cessante. O que quero dizer? Nos parece que eles vêm exatamente para fazer campanha do partido que está atualmente no poder. Essas visitas, em todo caso, parecem agora fora. E isto começou mesmo em 1992, nas primeiras eleições democráticas que nós tivemos, em que um cidadão, um dirigente português, foi a Angola e até participou num comício do partido que sustentava o poder. Um comício que, enfim, envolveu declarações que praticamente se transformaram numa campanha a favor deste partido. Mas isso repetiu-se em 2008, voltou a repetir-se em 2012 e, como acabei de dizer, não se trata apenas de dirigentes portugueses. Também já vimos dirigentes de outros países a visitar Angola a fazer a mesma coisa. Portanto, o que queremos dizer é que o momento é eleitoral. Pode haver um problema que possa levar uma entidade estrangeira a Angola, mas que se abstenha de se meter em assuntos internos, não é? Numa altura em que a Angola caminha para as eleições. O senhor manifestou o seu partido, a UNITA, manifestaram alguma preocupação com a transparência do processo eleitoral? Ainda está preocupado ou essas dúvidas já foram esclarecidas? Nós estamos preocupados, acusam-nos muitas vezes de falarmos da fraude antes dela acontecer, mas a cultura em Angola mostrou-nos isso. As eleições em 1992 não foram claras, foram contestadas e até com consequências bastante negativas para o país. Em 2008 nós tivemos que aceitar as eleições só para a manutenção da paz e a consolidação da mesma. Em 2012 nós vimos irregularidades a acontecer muito antes das eleições. Levantamos essas questões e procuramos corrigi-las. Não foi possível e no dia das eleições ficou claro que o sistema estava viciado. 37% do eleitorado foi forçado a uma abstenção involuntária, só porque os seus nomes não constavam nos cadernos eleitorais, nos locais onde eles deviam votar. Portanto, estamos habituados a isso. E quando hoje nós verificamos situações idênticas a acontecer, então temos razões para nos preocuparmos. Uma das denúncias, perdoa-me a interrupção, uma das denúncias era de um vosso próprio militante que estava inscrito em 2 circunscrições diferentes. Isso foi para provar que o sistema podia ser viciado? Ou foi para quê? Bom, eu só posso dizer que quando nós levantamos pela primeira vez este aspecto, diziam-nos que não era possível a mesma pessoa ser registada 2 vezes porque o sistema rejeitava automaticamente. E vocês comprovaram que podia. Mas ao fim nós ficamos a saber que pelo menos 70 e tais mil registros duplos foram identificados. Eu pergunto-me até se são só essas ou haverá mais. Portanto, essas são preocupações factuais, são preocupações reais
E tudo o que nós desejamos é que depois da experiência que tivemos nos anos anteriores, nos processos eleitorais anteriores, Angola tem por obrigação fazer melhor. Isto dignifica os angolanos, fica bem para os angolanos e evita problemas, evita perturbações. Esta entrevista será vista em Angola e eu perguntava-lhe para terminar se quer dizer alguma coisa aos portugueses que estão em Angola. Porque a campanha eleitoral para os angolanos vai fazer em Angola, não precisa de fazer aqui, e aos angolanos que estão fora de Angola não valerá muito a pena, porque eles também não podem votar nesta altura. Absolutamente. Eu direi que se de um lado a campanha para as eleições angolanas é orientada, é direcionada para os angolanos, do outro lado nós sabemos que Angola, apesar de ser um país independente, é um país inserido no contexto das nações que constituem, ao fim e ao cabo, não só lusófonas, mas também do universo, na verdade, internacional. Por conseguinte, há também, pela nossa experiência, conhecimento de que há alguns estereotipos que foram criados em relação a Angola, de tal forma que, mesmo se indiretamente, Angola precisará do apoio também de vários países na comunidade internacional. Então, precisam esses países de ter garantias, de conhecer quem eventualmente poderá dirigir a Angola, que é para não haver espaços vazios. Angola está numa situação difícil e a mudança eventual de governo não pode constituir-se outra vez num obstáculo para o desenvolvimento. Exatamente, nem obstáculo para o desenvolvimento do país. Isaías Samacuva, agradeço-lhe a presença esta tarde na TV24, pela oportunidade que nos permitiu de perceber o conteúdo da sua candidatura à presidência da República de Angola. E eu agradeço também a oportunidade que me concederam. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado.